que é muito próprio da nova era, que é um retorno humano à área da sensação sobre a razão, o domínio da sensação sobre a razão. Aliás, essa pós-modernidade se caracteriza por uma crítica da humanidade como um todo à predominância da razão, que foi a marca da era moderna, mas que acabou nos legando duas grandes guerras, bomba atômica, guerra bacteriológica, desastres ecológicos. Então há uma grita na humanidade reprimindo o domínio da razão. E aí esse negócio é pendular, né? O camarada rompe com um extremo e vai para o outro. E aí nós somos o extremo da sensação. Então o que eu sinto que é verdade, o que eu desejo é válido. E tudo isso não é sensato. Tudo isso não é sensato. Esperava-se que a igreja aparecesse como contraponto. Mas a igreja também está marcada de alguma maneira por esse elemento mágico. E a gente vê na pregação de muita gente aí uma verdadeira apologia à varinha de condão, a usar palavras mágicas, palavras código, se você disser assim, se você fizer assado, se você decretar, se você exigir, se você determinar, tudo isso é mágica. É muito próprio da era pós-moderna, que de um lado tem de criticar mesmo uma razão fria que colocou a técnica acima do ser humano e que deu à ciência a liberdade de testar tudo em todos. Tem que fazer essa crítica mesmo. Mas migrar daí para a ideia de que o que eu sinto é que é verdade é um exagero, para dizer o mínimo. E acho que a igreja tem de repensar isso. Ela tem de voltar ao fato de que é verdade, tem uma crítica mesmo a esse tecnicismo frio, gelado e antiecológico e que precisa ser feito, mas há ganhos na história da humanidade. É um aprendizado, a igreja precisa aprender também, e a igreja, se não abrir os olhos, vai ser o respaldo espiritual para essa nova epistemologia de que o que eu sinto é que é verdade. Então o jeito de saber a verdade é prestar atenção nas sensações e nos sentimentos. E quando o senhor fala de sensatez, de insensatez que são presentes na igreja de hoje, o senhor mencionou histrionismo, o senhor mencionou uma maneira equivocada da gente se relacionar, da igreja se relacionar com mídia, com notoriedade, com poder. A gente pode até expandir isso um pouco mais, as relações, e chegar nas relações da igreja ou dos pregadores de hoje, com questões como poder, como dinheiro. Na sua opinião, quais são as molas que hoje impulsionam os nossos pregadores, impulsionam os nossos líderes na busca por esse sucesso, que se prega para as igrejas do dia de hoje? Existe alguma força, alguma outra força sobrenatural que impulsiona essa busca por esse poder, por essa notoriedade toda? Bom, o ser humano, por si só, é alguém ávido por poder, por fama, por dinheiro, posses, possibilidades e tal. Somado a isso, nós tivemos a mudança do século, como diria o historiador Eric Hobsbawm, antes do fim cronológico do século XX, porque em 1989 caiu o Muro de Berlim, e a queda do Muro de Berlim foi emblemática, Ela anunciou a vitória do capitalismo sobre o socialismo
centralizada, né? Sobre a ditadura do proletariado, etc. E isso, de repente, pareceu fazer com que a humanidade tivesse um discurso só, que é o discurso do capital, do enriquecimento, da livre iniciativa e, portanto, com uma grande tendência a privilegiar o individualismo. Em que pese o fato de que o que nós conhecemos como a ditadura do proletariado não tinha futuro mesmo, e não podia ter, por tudo que significou, o fato de a gente ficar com um discurso só é sempre complicado, porque sem o contraditório, sem o contraponto, você não tem balizas de ponderação. Você está com um discurso só. E aí parece que aquele discurso torna-se automaticamente válido em si, como se ele fosse a verdade. E não é. É um discurso que também precisa de reparos. O individualismo tem de saber que não pode se tornar uma norma, porque nós somos gregários, a gente vive em comunidade, há toda uma responsabilidade social, tudo isso é verdade independentemente das ideologias. Mais do que uma concordância de Deus com o enriquecimento, o discurso moderno coloca esse enriquecimento como sendo quase como uma obrigatoriedade. Quer dizer, se você não é próspero, logo você não é abençoado. Exatamente. E acaba colocando como uma obrigatoriedade. Então é mais um pouco do que simples concordância divina. Exatamente. Quer dizer, Deus está por detrás disso e é o jeito de você saber se Deus está com você ou não. Bom, o que isso vai gerar na igreja? Primeiro vai gerar a perda da consciência de corpo. Porque nós cristãos sempre fomos ensinados que a gente é corpo. E sempre fomos ensinados a viver a mutualidade. Nossa oração é o pão nosso. Então quem ora o pão nosso se oferece para ser a padaria de Deus, né? Para ser o camarada por meio de quem Deus vai abençoar tantos quantos queira. E só que aí, quando começa a crescer, a vicejar no nosso meio um discurso que apoia o individualismo e o enriquecimento pessoal, em detrimento do enriquecimento da comunidade, isso daí vira o que antes era apenas um mistério, vira uma competição, né? Agora eu tenho de provar que o meu ministério é mais relevante, e a única forma de eu provar que o meu ministério é mais relevante é se eu tiver mais bênção de Deus. E bênção é bênção financeira, logo eu vou ter que ser mais rico. Isso acaba sendo uma injeção que no primeiro momento, por descuido nosso, tem toda uma validação teológica, que é o que a gente chama de teologia da prosperidade, mas que agora, pouco a pouco, está se denunciando como um culto ao Mamon e não um culto a Deus. O Deus que se revelou em Cristo Jesus. E aí eu acho que por detrás dos nossos irmãos que estão competindo pelo enriquecimento, em nome de Jesus, está algumas coisas, variáveis interessantes. A primeira delas é a própria avidez humana. O ser humano é ávido pelo poder, etc. O ser humano caído perdeu